Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nesta oportunidade, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 19. Assim está escrito: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre que palavras são estas que caminhando trocais entre vós. O texto relata-nos que, naquela última semana, Jerusalém estava empolvorosa, estava fervilhando. Muitas informações, muitas notícias, porque havia chegado o momento de Jesus cumprir o plano de Deus aqui na terra, e a maneira deste plano se cumprir foi através da entrega aos homens que foram em busca de Jesus para o levarem, o julgarem, o sentenciarem e então decidirem a pena pela crucificação. E esta semana foi uma semana cheia de atividades, e para os discípulos que haviam servido Jesus durante os seus 3 anos e meio de ministério, foram dias de regozijo, de alegria, de bênção, de paz. Mas agora, esta última semana, o quadro era totalmente diferente. Parece que havia uma cor acinzentada, inspirando cuidado, tédio, preocupação. O que será? Como as coisas vão caminhar? Daqui para frente, como é que as coisas vão se resolver? Porque chegou aquele momento de Jesus ser crucificado. E ele, ao ser crucificado, passou ali 6 horas aproximadamente naquela crucificação. Desde a hora 3ª do dia até a hora 9ª. Quando então ele expirou e disse ao Pai: Está consumado a obra que me deste a fazer. Dito isto, ele rendeu o espírito e expirou. Depois o levaram. Nicodemos e José de Arimateia pediram o corpo de Jesus e levaram para o sepultamento. Mas Jesus havia anunciado aos seus discípulos que isto ia acontecer, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, e eles o crucificariam, mas que ao 3º dia ele haveria de ressuscitar. Ele disse: Tenho-vos dito isto agora, para que quando acontecer, vós já estáis sabendo. Então eles foram informados por Jesus qual era o passo seguinte. Após a crucificação, morte e sepultamento, que no 3º dia Jesus haveria de ressuscitar.
Então ficou aquele misto de tristeza, expectativa, esperança, incerteza. Parece que as coisas estavam assim, não havia uma sustentação. E quando chega o primeiro dia da semana, eles estão aguardando por Jesus. Mas Jesus não apareceu a eles como das outras vezes quando estava vivo fisicamente. E uns foram procurar, foram ao sepulcro, e quando chegaram lá tiveram a surpresa que o corpo não estava mais lá. Mas receberam também uma informação muito importante. Deus havia colocado ali anjos para dizer às pessoas que foram procurar o corpo de Jesus que ele não estava ali porque já havia ressuscitado, de acordo com o que tinha previsto as Escrituras. As primeiras que tomaram essa informação foram as mulheres, e elas foram aos apóstolos e disseram a eles que Jesus havia ressuscitado. Quando menos se espera, Jesus aparece a Maria. E ela então está perguntando ao próprio Jesus se viu o mestre dela, cuidando que era o jardineiro. Quando ele fala com ela, ela entende que é Jesus. Ele disse, não temas. Ela entendeu que Jesus havia ressuscitado e falou aos discípulos sobre isto. E 2 discípulos estavam ali em Jerusalém, e naquela espera por já ser o terceiro dia e ainda não ter acontecido aquela manifestação da ressurreição de Jesus, eles não estavam conseguindo ficar em Jerusalém. Jerusalém estava um tanto triste, suspensa diante do que tinha acontecido. E os discípulos, então, decidiram, estes 2, ir para um lugar distante, para uma aldeia chamada Emaús. Não sabemos com qual finalidade eles iriam para lá, mas eles decidiram que não dava para continuar em Jerusalém naquele dia. E à medida em que eles vão caminhando de Jerusalém para Emaús, eles vão conversando entre si, porque eles estiveram próximo de Jesus, eles ouviram muitas palavras de Jesus, eles viram Jesus realizar muitas obras gloriosas e poderosas. Eles viram Jesus quando foram buscar para prendê-lo, e Jesus disse, a quem buscais? E disse, a Jesus. Ele disse, sou eu. Eles recuaram e caíram. Mas nesta outra oportunidade, quando eles chegam, Jesus então se entrega, porque entendeu que aquele era o momento de concretizar, de terminar a obra que ele veio a fazer. E assim aconteceu. Tudo transcorreu de acordo com o que estava predito nas Escrituras. E agora, no terceiro dia, o primeiro dia da semana, esses 2 discípulos estavam indo para uma outra aldeia, conversando, trocando palavras, fazendo pergunta, cada um lembrando um detalhe, cada um lembrando de uma participação de Jesus, momentos belos, maravilhosos que eles passaram juntos, mas que agora isso parece que era coisa do passado. E eles iam para aquele lugar, aquela aldeia. Mas o importante é que eles não foram calados, mas eles foram conversando. E o tema da conversa deles era a respeito de Jesus. Eles não tinham outro assunto para conversar, a não ser falar a respeito de Jesus. Porque eles vivenciaram com ele. E agora estavam falando a respeito dele, Jesus.
E quando eles estão conversando e caminhando, o mesmo Jesus se aproximou deles e foi junto. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas diz o escritor Lucas que os olhos dele estavam como que fechados. E eles não enxergaram Jesus aproximar-se deles. Eles não conseguiram enxergar Jesus aproximando-se deles. Porque os olhos estavam como que fechados, carregados, preocupação, um peso, pensativos, quem sabe procurando uma razão, como daqui para frente nós vamos seguir. Se nós vimos Jesus ir para a crucificação e não vimos vir da ressurreição. Eles vão falando sobre isso. Quando eles estão conversando, então Jesus pergunta, dizendo o seguinte: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? A respeito do que vocês estão conversando? E outra coisa, e por que estáis tristes? Qual o assunto que vocês estão conversando? E por que essa tristeza? Qual é a razão da tristeza que domina o coração de vocês? E um deles, de nome Cleófas, então responde ao peregrino, que eles não sabiam quem era. Responde aquele estranho que se aproximou deles. E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Veja que a preocupação, a incerteza, o sobressalto, tira das pessoas o discernimento. Eles conheciam Jesus, eles sabiam conversar com Jesus, mas neste momento eles não reconheceram tal a tristeza que dominava o coração. A tristeza tira a nossa visão do principal. Por estarem tristes, eles não identificaram Jesus caminhando junto com eles e o denominaram como simplesmente um peregrino. Alguém que estava passando por Jerusalém, mas não sabia de nada do que lá tinha acontecido. E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? O que aconteceu nesses dias em Jerusalém? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então agora eles deram a conhecer qual era o assunto que aquele peregrino não sabia, que diziam respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, profetizava. Foi também varão poderoso em obras, poderoso também em palavras, e isto diante de Deus e diante de todo aquele povo. Este era o testemunho que estes dois discípulos estavam dando ao peregrino Jesus, sem, no entanto, reconhecê-lo. E eles vão dizendo como tudo aconteceu, contando os detalhes sobre a crucificação e morte de Jesus. E eles vão dizendo a eles que
os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós tínhamos esperança de que fosse ele quem haveria de remir a Israel. Mas sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia e nada disso aconteceu. Não há nenhum sinal, não há nenhuma prova por enquanto de que Jesus tenha ressuscitado. Eles estão falando isto com o peregrino. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Nós esperávamos. É verdade que também algumas mulheres foram ao sepulcro e, não achando o corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Então, aqueles dois discípulos, eles tinham toda a informação necessária. Eles só não conseguiram enxergar a Jesus. Como disse, por conta da preocupação, os olhos ficaram como que fechados, sem discernir que Jesus estava ali juntamente com eles. E eles foram conversando, trocando estes assuntos, o peregrino junto com eles, caminhando, vão andando. Em determinado momento, Jesus faz como quem ia para mais longe, e eles precisam ficar na aldeia de Emaús, e eles fazem um convite a Jesus. Ele diz: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Jesus começou também a conversar com eles, falando a respeito de Jesus, o que estava nos escritos de Moisés, nos profetas e nos salmos. E estava explicando cada uma daquelas profecias que Deus havia dado ao longo dos séculos e que agora se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. E eles então estavam conversando sobre todo este assunto. Convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Então, Jesus despertou-os. Quando eles entram na aldeia e entram na casa, diz aqui, eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. No momento em que Jesus partiu o pão e deu a eles, diz o versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Conversando com Jesus, caminhando com Jesus, mas não sabendo que era Jesus. Quantos ao longo da vida assim também continuam caminhando, falando de Jesus, falando tanta coisa importante, e quando Jesus se apresenta, eles não o discernem, eles não o reconhecem. Mas Jesus disse que as ovelhas dele o conhecem, e conhece também a sua voz, por isso não se deixa levar pelo estranho. Mas aqui dois discípulos não conheceram, eles estavam carregados com muitas interrogações que eles mesmos não tinham resposta para elas. E vão conversando. E o peregrino vai falando com eles. Quando eles conhecem Jesus no partir do pão, eles então voltam-se, depois que Jesus desaparece,
eles iam para ficar em Emaús. Como aconteceu esta companhia, agradável companhia, Jesus sempre está assim. Os outros ficaram em Jerusalém esperando, mas esses disseram, não vamos ficar mais por aqui. E quando eles vão para Emaús, Jesus poderia ter ido lá a Jerusalém aos outros, mas ele, subentendemos, não. Esses dois estão caminhando sem rumo, sem direção, sem destino. Eles estão muito impactados com o que aconteceu. E eles precisam de ajuda. Eu vou ao encontro deles. Deixou Jerusalém, aproximou-se deles e foi para a aldeia de Emaús e lá se revelou a eles. Quando isto aconteceu, eles olharam um para o outro e aí se lembraram de que quando Jesus vinha falando com eles pelo caminho, as palavras de Jesus eram palavras ferventes, palavras quentes, poderosas, que aqueciam o coração deles. E eles recebiam gozo e alegria por ouvir aquela palavra. E aí, então, um pergunta para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos abria as Escrituras? Eles então se lembraram de que tinham passado este momento de gozo, de alegria, de satisfação, por terem caminhado com Jesus, embora não o reconhecendo. É sempre assim. Jesus sempre se apresenta. Jesus, ele é discreto. Ele não é alguém que vem fazendo barulho e mostrando muitas qualidades para que as pessoas o admirem. Não. Jesus trabalha na simplicidade. Jesus trabalha na direção do Pai. E, portanto, aquele dia, ele precisava ir com aqueles dois discípulos. Porque lá na frente, ele haveria de comissioná-los para dar continuidade à obra que Jesus começou aqui na terra. E eles vão dizendo, ardia o nosso coração. Quantas vezes a palavra de Deus ardeu seu coração? Em quantas oportunidades quem estava fazendo uso da palavra usou-a de tal forma que elas saíram como palavras que fervem, palavras que aquecem, palavras que movem o coração. Mas ali estavam aqueles dois, e aquela experiência para eles foi marcante. Durante o tempo que viveram pela face da terra, depois daquele acontecimento, nunca mais a vida deles foi a mesma. Eles foram impactados. Eles receberam uma transformação. E através dessa transformação, eles então voltam-se para Jerusalém e agora vão anunciar que Jesus ressuscitou e esteve com eles. É mais uma testemunha para reafirmar que Jesus está vivo, não está morto. Ele ressuscitou, como havia predito as Escrituras. E esses dois discípulos, então, eles voltam-se. Caminharam 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E agora, quando reconhece a Jesus, eles caminham mais 11 quilômetros de volta. Mas o objetivo deles era chegar em Jerusalém e procurar os discípulos e dizer a eles que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo.
e vivo para todo sempre. Aqueles irmãos deram testemunho de que viram Jesus ressuscitado. Lucas deixou escrito. Nós cremos no que está escrito, porque é a palavra de Deus. E esta palavra é a mesma palavra que saía dos lábios de Jesus. E agora pergunto, a palavra de Deus arde no nosso coração ou não? A palavra de Deus tem prioridade na nossa vida ou não existe nenhuma prioridade para a palavra de Deus? Qual é o nosso estado? Qual é a nossa condição? Como é que nós estamos caminhando e servindo a Jesus? Nós estamos falando de Jesus. Mas, e para vê-lo? Como podemos vê-lo? Como podemos tê-lo próximo a nós, no nosso coração, onde ele disse que viria para fazer morada? Então ele mora lá, no nosso coração. Caminhamos com ele. 2 discípulos não conheceram, mas de um momento que Jesus deu-se a conhecer, o entendimento deles abriu. E eles então tiveram a plena convicção e a alegria de saber que Jesus estava vivo. E ele está vivo para todo sempre, para nunca mais morrer. Que experiência maravilhosa. Que coisa tão importante. Quantas vezes nos nossos dias as pessoas passam também por algumas situações como esta. Parece que desiste de tudo, quer tomar um novo rumo, uma nova direção para a sua vida. Parece que não faz mais sentido as coisas de Deus para ele. E ele quer tomar um atalho, seguir por um caminho. E neste caminho, eles vão caminhando, e pode acontecer de que eles saiam da presença de Deus. Mas é importante saber que Jesus se apresenta. E quando Jesus se apresenta, é para nos despertar e nos fazer enxergá-lo como ele é, com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua verdade. Esses discípulos testemunharam. Os outros acreditaram. Porque falar da ressurreição de Jesus, só mesmo quem tinha presenciado. Somente quem o tinha visto. Mesmo Jesus estando glorificado, ele deu-se a conhecer. Ele revelou-se para os seus discípulos. E eles começaram a dizer um ao outro: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E aí Jesus começou a aparecer a um, a outro, a um grupo, a 120, a 500, a mais outro ali, outro acolá. Enfim, foram várias pessoas pelas quais o Senhor Deus apareceu. O Senhor Jesus, apareceu, e eles então tiveram agora a certeza para continuar servindo a Jesus e agora pregando também a ressurreição de Jesus. Falando da vida, das obras, do julgamento, crucificação, morte, sepultamento, ressurreição. E mais na frente, depois que Jesus ficou com eles por um espaço de 40 dias, Jesus foi assunto ao céu, de onde ele tinha vindo, e voltou para o seu lugar. Mas deixou uma promessa registrada, dizendo que ele voltará.
mas agora virá para buscar os salvos, aqueles que ele salvou, para buscar o seu povo, que segundo a promessa de Deus, é levá-los para a mansão eterna, que foi preparada pelo Senhor nosso Deus. Então, são estes os assuntos que precisamos conversar. Eles estavam conversando e perguntando um ao outro, interrogando-se. E aquela conversa foi produtiva. O que nós estamos falando a respeito de Jesus? Nós falamos da obra de Jesus, da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus, como ele o realizou? Ou a nossa conversa ela tem outro tom, outro sentido, outros objetivos que não seja a pessoa gloriosa de Jesus? Qual tem sido o tema da nossa conversa? É Jesus ou é o estranho? Se é Jesus o tema da nossa conversa, descansemos tranquilamente seguros nas mãos de Jesus. Se o nosso assunto não refere-se a Jesus, refere-se às coisas deste mundo, então precisamos olhar um pouquinho mais e pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que possamos ver por onde é que estamos andando e como estamos caminhando diante da presença do Senhor. Jesus anda comigo. Jesus anda contigo. Jesus anda com cada um de nós. E nos momentos de maiores necessidades ou decepções que tivermos que atravessar, Jesus se fará presente na nossa vida. E é preciso que tenhamos olhos abertos para vê-lo como ele é, majestoso e poderoso. Jesus, o Filho de Deus, veio para realizar esta importante obra. E os discípulos, então, animados com esta informação, com a notícia da ressurreição de Jesus, então agora eles encheram-se de fé e graça e começaram a propagar sobre a ressurreição de Jesus. E diz a palavra de Deus, e em todos eles havia abundante graça. Porque a graça de Deus é suficiente para levar-nos à presença do Senhor nosso Deus e receber ali, gratuitamente, pela morte de Jesus, o perdão dos nossos pecados, a transformação para a nossa vida. Então este é o caminho que cada um de nós deve seguir e falar sempre de Jesus, e falar bem de Jesus. Não é fazer queixa, não é fazer reclamação, não é procurar denunciá-lo, mas é falar quem Jesus é, o que ele faz, o que ele continuará a fazer até o fim dos tempos. Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Aí vem a explicação, a falta que Jesus está fazendo. Você sente falta de Jesus? Ou Jesus não faz falta da sua vida? Como é que você está diante do Senhor? Se o está seguindo, regozije-se com alegria, com graça. Se não está seguindo, passe a segui-lo a partir de hoje, porque ele o convida, ele o espera, para que juntos
caminhe debaixo da promessa que Deus fez na pessoa de Jesus. Que seja desta forma e que falemos sempre de Jesus. Que seja o nosso assunto comum de todo dia, falar a respeito de Jesus. E quanto mais falamos, mais obras Jesus continua realizando. E a nossa vida se enriquece. O nome do Senhor é engrandecido. E o oprimido é liberto, é transformado e associa-se ao povo de Deus e serve-o juntos com alegria, com gratidão. Este é o trabalhar de Deus. Experiência desses discípulos é a nossa experiência dos dias de hoje. Encontramos muitas situações difíceis, mas é preciso continuar falando de Jesus, a tempo e fora de tempo. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.